Fala-se muito sobre revolução sexual, né? Quando convém, elas falam que a revolução sexual é uma conquista feminista. Quando não convém, elas falam que a revolução sexual é uma invenção nossa. Enfim, o que acontece? Os principais beneficiados da revolução sexual feminista são os homens. Temos alguns pontos que a gente pode tratar. Vamos lá. Numa relação sexual, a mulher libera ocitocina em níveis extremamente maiores do que um homem. As mulheres são muito mais suscetíveis à transmissão de DSTs e ISTs, por exemplo. A mulher é justamente quem vai carregar o filho e todas as outras consequências que vêm de um ato sexual quando esse ato sexual termina em gestação. A amamentação, os enjoos, as mudanças hormonais, tudo isso. Todos os benefícios da revolução sexual, a sexualidade desregrada, caem sobre os homens, porque as mulheres continuam tendo que lidar com as cargas de ocitocina altíssimas durante as relações sexuais, que incorrem nos índices altos de depressão entre mulheres promíscuas. Elas continuam tendo que lidar com os altos índices de DST, porque elas são mais suscetíveis a contraí-las. Elas continuam tendo que lidar com as consequências de uma gestação, por exemplo, e com todo o resto, enquanto os homens, por uma vantagem biológica, continuam não tendo que lidar com nada disso. Aí veio o feminismo, que criou essa mesma revolução sexual e pensa, puta, acho que a gente se ferrou. Vamos ter que tentar igualar as mulheres aos homens. E é disso que vem absurdos como o aborto, por exemplo. Já que a mulher vai sofrer as consequências da gravidez, vamos dar à mulher a opção de fazer muito pior do que um pai que abandona o filho. Vamos dar à mulher a opção de matar esse filho antes que ele nasça. E assim a mulher se torna um macho mal acabado. É assim que termina. Cara. Essas são as consequências da revolução sexual. As mulheres fazendo abortos, sofrendo as consequências físicas desse aborto, usando bombas de hormônio, como são os anticoncepcionais, sofrendo as consequências físicas dessas bombas de hormônio, enquanto o que mulheres como eu e a Pietra pregamos é apenas a prudência, a modéstia. Evite passar por isso. Se você chama prudência de machismo, Eduarda, tudo bem, pode ser. Vamos lá, 5 minutos pra vocês, tá? 5 minutos pra fazer a tréplica final. A tréplica. Não, eu acho muito curioso que venha todos esses argumentos de duas pessoas que defendem que não se pode tomar anticoncepcional, não se pode usar camisinha, não se pode usar outros métodos contraceptivos, né? Já vi, inclusive, as duas, em momentos diferentes, defendendo que não pode usar DIU. Né? Ou seja, não há saída para as mulheres. Não há saída para as mulheres, na visão de vocês. Num país onde a quarta ou quinta causa de morte materna é abortos clandestinos, mulheres estão morrendo por realizar abortos, mulheres estão morrendo com ISTs, mulheres estão sendo mutiladas. E muitas vezes, eu não sei se você tem essa informação, Pietra também, vocês falam pra gente buscar informação, busquem vocês também. A maioria das mulheres que recorrem a abortos legais são em casos de violência sexual e a maioria delas... menores de idade. A maioria delas menores de idade. Tem os dados, tá? Vocês gostam de consultar advogado, pode perguntar pro advogado que ele vai procurar pra vocês, tá bom? Vocês estão super aí na defensiva, com medo de responder e tal. Aproveita e faz isso. Pede pro advogado consultar o dado pra você. É um fato, tá? E aí, a questão é a seguinte, as mulheres não podem gozar, elas não podem viver as suas experiências sexuais de forma livre, elas não podem escolher o que fazer em relação ao seu corpo. Tem roupa que não pode, que aí vira culpa dela se alguém mexe com ela. Elas não podem prevenir nada. Se você for querer insistir nisso... Vocês não são contra as feministas, vocês são contra as vidas das mulheres. E da população LGBTQIAP+, e da segurança, inclusive, de crianças. Porque o que o movimento feminista faz... O movimento feminista do qual nós participamos, que é o movimento feminista da classe trabalhadora, marxista, comunista, né, pro pânico de vocês, é um movimento feminista que tá debatendo a necessidade de que as pessoas possam ser livres e protegidas e possam tomar as próprias decisões. Vocês falam tudo isso, por exemplo, e não dizem que boa parte dos efeitos desse, né, da gravidez indesejada, qual a origem dela? Boa parte dos casos. É a violência sexual. Mentira. Aí a gente não pode, com as crianças, debater como que elas se protegem em relação ao seu corpo, porque os professores têm uma verdadeira mordaça nas escolas. Exatamente. A gente não consegue dizer pra criança que se encostarem no seio dela, se encostarem na barriguinha dela, se encostarem no ventre dela, ela tá em perigo. A gente não pode debater isso com as crianças. Então o problema não é nosso. O que a gente tá fazendo é lutar pela defesa dessas crianças. Crianças que Eduarda comemora, por exemplo, quando a juíza diz que tem que parir. Como a criança de 12 anos que você comemora quando a vida do bebê é salva. A criança de 11 anos tem que ser mãe, aí você comemora. Eu comemoro quando a vida do bebê é salva. Isso é o que vocês representam, um ataque à vida das mulheres e das crianças. Não, a gente tá defendendo a vida das crianças. Nosso tempo. Então, pode concluir. Bom, primeiro que assim, eu acho que a fala da Eduarda realmente relembra o obscurantismo da Igreja Católica, tá? De parabéns, porque assim, na época da epidemia da AIDS,
diretamente a Igreja Católica fazia campanha contra as camisinhas, que era a única forma de prevenir a epidemia, e inclusive foi contra, pensar... Então, aí vocês falam assim, eu vou chamar meus advogados, porque vocês estão falando coisas que eu não disse, coisas que... Vocês acabaram de dizer que se a pessoa sofre alguma coisa, é porque ela não deveria estar transando. Exatamente. Exato, então, a culpada é a vítima. A culpada que acumulou o IST, a mulher que é traída, a mulher que é traída, a mulher que é... É meu tempo, vocês segurem a sua... Não, só que o seu tempo não é pra você acusar ninguém de crime, não. O seu tempo não é pra você acusar ninguém de crime, não. Ou você para, ou você não fala. Eu estou dizendo que a ideologia de vocês, a ideologia que vocês defendem... Ou você não vai me calar, Eduarda. Ou você para, você não vai me calar. Ou você para, ou você não fala. Tá, Eduarda, calma aí, deixa ela... Então ela para de acusar. Não, eu não vou parar. Então ela para. Então, aí, se ela não vai parar, ela não vai falar. Deixa ela falar. Se ela não vai parar, ela não vai falar. Na verdade, eu falando. Se ela não vai parar, ela não vai falar. Repete o argumento aí. Você não tá falando a verdade. Se ela não vai parar, ela não vai falar. A ideologia que vocês defendem, que vocês propagam... Qual que é a ideologia que a gente defende? É a ideologia do machismo. Vocês podem escutar? Escuta. É que você não se escuta, Mas Pedro. a ideologia do machismo. A gente defende o machismo. Defende. Onde é que você viu isso? Escuta. Posso falar? Primeiro, vocês falaram aí da revolução sexual. Tudo que vocês falaram não chama revolução sexual, chama machismo. O machismo estrutura a nossa sociedade, que faz com que os homens sempre tenham privilégios, inclusive nesses todos os sentidos que você falou, que pode abandonar uma mulher cis grávida e etc. Agora, a grande questão é a ideologia que vocês defendem, a ideia da submissão da mulher ao homem, as ideias que vocês propagam, sempre estão vinculadas a culpabilizar as vítimas. Quando vocês dizem que não devia estar transando, então foda-se se a pessoa engravidou, foda-se se acumulou um IST, foda-se se ela ficou doente, etc. O problema é dela. Porque vocês falam o seguinte, que as pessoas têm direitos, mas que elas carreguem os castigos secretos do que vocês não garantem, e sempre a Eduarda, que é parlamentar, e o partido dela votam contra, como votam pelo desmonte do SUS, como votam para atacar as escolas, porque são contra as creches, porque são contra, inclusive. E um dado importante, vocês falam que o casamento é para salvaguardar a mulher, que é o lugar mais precioso, mas os dados dizem, né, que 80% dos abusos sexuais acontecem dentro desses casamentos maravilhosos. As vítimas da violência sexual são dentro da casa. Pronto. São seus pais, seus avós, seus tios que as abusam. E não o baile funk ou qualquer coisa que vocês queiram dizer. Pronto. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela, como vítima, ela subentende a mulher... Não, posso falar? Calma. Não, não pode falar, não é seu tempo. Então, exatamente, calma aí, vamos passar pro... A gente tem um segundo tema Como agora. vítima, ela subentende a mulher desregrada só. Ela chama a mulher desregrada de vítima. Então tem que poder matar o próprio bebê. A Foi isso que ela vítima quis do dizer. aborto clandestino. A mulher promíscua é vítima dela mesma. Bom, é uma mulher, né? De novo, A gente iniciou esse assunto agora nesse último tema. Eu queria entender primeiro da onde vem a base científica, né, da história do gênero que vocês falaram. E eu trago até uma pergunta, pensando nisso agora. Você é ativista negra também, né, Letícia? Sim. Se eu falar pra você que eu me considero negra, eu vou ter os direitos de uma pessoa negra nas cotas? Por exemplo, se eu me identificar com uma pessoa negra... Não, eu vou rir de você. Então, por que eu tenho que levar a sério? Por que eu tenho que levar a sério, então, quando um homem fala que ele se considera uma mulher? É sério essa pergunta? Não, é brincadeira. O que você acha? Não, é que eu achei que era brincadeira mesmo. Parece piada. É que realmente parece ridículo. Eu vou te explicar, o conceito científico. Realmente parece ridículo. Já é meu tempo? Que bom que você percebeu que parece ridículo. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Ainda bem que ela percebeu que parece ridículo pra quem tá em mesmo. casa, porque parece que... Acho que pra Pietra não faz sentido. Eu não sei se algo que não é o Olavo de Carvalho entra na cabeça dela. Vamos lá. A questão é a seguinte... Gosto muito dele, mas não sou olavista. Continua. Não, eu queria saber o que define, então, por que é que... Não, aproveite seu tempo. Por que é que um homem pode dizer, eu me sinto uma mulher, portanto eu sou uma, e eu não posso dizer que eu me sinto uma mulher negra, e eu não posso ser uma. E eu não posso ser tratada como uma mulher negra, e não posso ter direito a cota na faculdade como uma mulher negra. Você já viveu racismo? O homem já viveu machismo? Existe racismo? Claro que existe racismo. Você já experimentou racismo? Você já tomou uma batida da polícia enquanto seus amigos brancos eram colocados de lado? Não. Você já foi parada porque você tava se locomovendo de carro pra qualquer lugar indo trabalhar? Já fui. Indo Já fui trabalhar. parada. Aí Já você fui. sai do carro e automaticamente você é ameaçada de estar carregando drogas que você não tá, de estar cometendo um crime que você não tá. Se você não experimentou racismo, acho que a resposta é fácil. Não, mas agora, eu não tô falando que não existe racismo. Eu queria Nenhum que momento eu você falei isso. explicasse qual que é o fundamento que te faz achar que é a mesma coisa, isso, e uma mulher trans que experimenta machismo e patriarcado todos os dias.
Porque as mulheres trans são vítimas da sociedade machista e patriarcal. E aqui eu posso explicar pro pessoal que tá em casa. Gente, é evidente. Quando uma mulher trans se identifica no seu gênero, depois de, às vezes, décadas, anos de sofrimento, pra identificar qual é a dor que estão carregando e perceberem que a dor que estão carregando é a dor de não se perceber alinhada com o gênero alinhado com o sexo biológico com o qual nasceram, elas já estavam sofrendo. Não é porque viveram uma vida plena, feliz, como agora eu vou experimentar outro gênero. Não é assim que funciona, talvez Virgínia queira falar sobre isso. A segunda questão é quando essas mulheres se identificam, elas são vítimas do pior que existe do machismo e do patriarcado na nossa sociedade. Vivem em média 35 anos de idade, não têm acesso a trabalho de qualidade, estão à margem do emprego com direitos, que é o emprego CLT. Não conseguem participar dos espaços de formação, de educação formal. Então, Pietra, é evidente que é diferente. Uma pessoa negra, e aqui eu posso explicar para todo mundo que quiser entender, que eu acho que você... Talvez você entenda, mas tá fazendo uma manobrinha retórica bastante tosca. Ser negro é uma experiência social com racismo. A gente nasce e sabe, percebe que é negro. Você vive uma experiência um dia na sua vida e fala, nossa, entendi, é por isso que eu vivi essa experiência. E você nunca viveu isso. Racismo. Você nunca viveu isso. Agora, a minha companheira Virgínia que tá aqui, que é uma mulher, sabe muito bem o que é machismo e patriarcado. Trans. Tá? Muito bem. Que é machismo. E ela pode não ter a condição biológica de ser mãe através de um útero. Agora, ela tem a condição de gênero de mulher e de saber o que é andar na rua, ser acusada de não ser mulher, sofrer ameaça do estupro, da violência, porque não tem o seu direito do gênero reconhecido. E quando você fala isso, você tá contra todo o consenso do debate de gênero que existe na OMS. A OMS reconhece sexo e gênero são coisas diferentes. Porcaria, o gênero é uma experiência, é uma formação social. A gente aprende a ser mulher, aprende a ser homem e vivencia essa experiência de gênero no cotidiano das nossas vidas. Agora, se você quer discordar da ciência só quando você gosta de discordar da ciência... Mas qual que é, essa experiência científica? Virgínia. Até onde eu sei, o John Vamos ouvir a Virgínia? Talvez ela possa te ensinar um pouco sobre o que é o patriarcado. Talvez eu possa ensinar o que é mulher, nascida mulher, né? Primeiro, gente, assim, a gente tem que se questionar a serviço do que tá essa pergunta de vocês, o que é mulher. Porque, obviamente, que a Eduarda faz questão de todos os debates que ela vai deslegitimar, humilhar, inclusive atacar mulheres trans, inclusive parlamentares eleitas, que assim, vamos pensar claramente, né? Demorou muito pra gente ter parlamentares eleitas no Brasil, o país que mata mulheres trans por serem trans. A gente é recorde há 15 anos de transfeminicídio. Os dados são bem concretos. Agora... Sim, transfeminicídio. Há 15 anos a gente denuncia isso. Eu não sei por que você acha tão engraçado, mas deve ser porque você é parte de um sistema social que lucra e garante diretamente com que a gente passe por essa situação. Só que é engraçado, porque vocês falam assim, mulher biológica. É um termo que não faz nenhum sentido. E aí, você pode prestar atenção, Pietra, pra você aprender. Porque assim, mulher biológica não faz sentido, sabe por quê? Porque todo ser humano é biológico. O que é biologia? O que é ser biológico? É ter uma relação, um organismo vivo, certo? Agora, o termo homem e mulher são termos sociais. Quem tá em casa pode ir lá dar um Google e entender um pouco mais sobre a construção social que tem um gênero. Só que vocês buscam cada vez mais atrelar o gênero à biologia como se fosse um destino final. Meu Deus do porque céu. Diretamente... Loucura, a gente é má. Loucura. Parece que eu tô num... Parece que Não. eu tô num... A realidade, não. Num hospício. Sabe que é assim que tratavam as mulheres trans, né? Porque a gente era vista como doente mental. E aí eu me pergunto, se a ideia de vocês questionarem o que é ser mulher é porque vocês querem retomar esse tipo de lei. Vocês querem retomar, por exemplo, o que foi a Operação Tarântula aqui em São Paulo, que perseguiu 300 travestis em 8 dias. Se vocês querem que a gente volte a ter hormonização sem ser pelo SUS com acompanhamento, que as pessoas morram de trombose porque elas estão sofrendo com silicone industrial. Vocês ficam fazendo uma redução do que é ser trans, do que é ser mulher, colocando Nicolas Ferreira pra colocar uma peruca, porque vocês acham que é igualzinho colocar uma peruca e fazer uma piada e viver a perspectiva de vida que mata as mulheres trans com 26 anos. Vocês acham engraçado que as mulheres trans morram, e aí vocês falam assim, mulher trans, mulher, homem biológico, tudo pra negar quem a gente é. Só que eu não tô nem aí pras piadinhas que vocês fazem, pra risadinha, pra dizer que eu sou louca e etc. Sabe por quê? Porque pro medo de vocês, as mulheres trans já enfrentaram a ditadura militar, a epidemia da AIDS, a perseguição da igreja católica que vocês reivindicam, que queimavam as mulheres, inclusive, só porque usavam um vestido florido, e perseguem até hoje as pessoas trans, como o Papa recentemente falou, né, que as mulheres trans são uma bomba atômica, etc. Agora, sim, perseguem e fazem campanha. Vocês negam o direito elementar, sim, eu sofro isso.
No meu dia a dia eu sofro isso. Sabe, o Papa tá te perseguindo? Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. Exato. Pessoas que te citam perseguem Virgínia na rua. E não Eu só sou responsável Virgínia, pelo que eu falo, milhares não de pelo mulheres. que você entende. Sim, seja responsável claro. pelo que você fala. Exatamente. Perfeito. Agora você falou pelo que os uma outros coisa fazem. faz Pelo que os sentido nesse outros debate. entendem. Quando falo, né? vocês negam o direito elementar de eu poder me Elementar. autodeclarar, sim, elementar, que eu possa me autodeclarar como eu sou. Quem são vocês pra dizer quem eu sou? Quem é o Eita, Estado como pra dizer grita. quem eu sou? Sim, eu vou gritar. Sim. Não tem argumento, vem. Não é questão de argumento, é porque eu não vou aceitar É questão de que vocês achem engraçado, que vocês tirem sarro de pessoas que estão morrendo, como a gente tem vários Não tá casos tirando aqui, sarro de ninguém que tá Dandara. morrendo. Sim, então Eu tô sim. tirando sarro dessa, Pode concluir, dessa Virgínia. sandice que é a ideia de que gênero está descolado de sexo e de que não existe sexo feminino e sexo masculino. Quando uma criança nasce, Justiça. nós vemos que uma tem um sexo... tem um Conta órgão o tempo, sexual conta o tempo masculino dela, então. e Pode outra tem um responder? sexo Então tá bom, pode começar a contar. feminino. Isso é bem Pietro. claro e eu acho que todo mundo consegue cansativo ficar ouvindo a enxergar. Pietra mais de 5 minutos. Ah, então Ah, é e isso você que eu que não queria. viesse, meu porque bem. você não sabe. Aí você faz nunca o L, ouviu. você que não viesse. É, mas aparentemente tem mais de 1 milhão de pessoas que adoram me ouvir todos os dias. Enfim. Tá bom. É, Triste por elas. então, mas é Eu o que lamento. acontece. Bom, Por você que é, escuta a Pietra todos os dias, eu lamento. bom, então eu queria muito entender, né, como é que é essa ideia de que quando nasce um bebê e ele tem ou um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino, ele não é menina ou menino. Eu queria entender como é isso. Porque, inclusive, casais gays que adotam, pode ver isso na internet, isso aí me mostraram outro dia. Todo casal gay que adota, ou que manda fazer, ou que faz inseminação, eles decoram o quartinho da menina todo de rosa e o quartinho do menino todo de azul. Isso é um consenso. Eu nunca vi diferente disso, tá? Vocês podem até me mostrar, caso houver. Mas assim, isso me mostra o quê? Que, inclusive, entre o movimento LGBT, existe o consenso de que pessoas nascem ou homens ou mulheres, tá? Então, Não existe. não existe um consenso de que homens nascem Não, mulheres. não. Então nascem o quê? Nascem nada? Nascem tipo um ser híbrido e a pessoa decide depois o que ela quer ser? Existem pessoas que Porque nascem existe, não sei se híbridas, vocês já ouviram inclusive. falar Não sei do se vocês já ouviram falar experimento de intersexo, por exemplo. Sim, se chama uma anomalia genética, é uma Isso é uma doença, anomalia é uma genética, condição perfeito. Uma condição específica. genética. Exato. Anomalia é o nome que vocês dão pras pessoas intersexo. Calma, gente, calma. Se vocês Vai, são continua, floquinho de Pietro. neve, não aguento o nome das Meu coisas, aí o Deus. problema é meu. Vai, Não, não Exatamente. chama. Qual Não é nome- nome qual das nome coisas. você dá É pra um estigmatização. ser humano É que nasce- estigmatização. Vocês querem um mundo binário. É nossa vez de falar. Sim. Sim. Porque existe o certo e o errado, a verdade, a mentira, o bom E eu sou o errada. ruim. Não, você Isso aí é o Platão geneticamente... com o Olavo de Carvalho, que não é Platão. O que tem a ver o Olavo com Platão? o Porque bom só e o Olavo ruim. lê Platão na A verdade vida. é a mentira. Sim, o belo e o Vocês, feio. mas esse é vocês o de que pior extrema-direita interpretou. adoram planificar a realidade e Bom, tratar como se fosse agora tudo é a nossa vez de falar. tudo Será muito que a gente consegue, simples. Júnior? Tudo é muito simples na cabeça de vocês. Será que é porque... Vamos lá. Então, é justamente esse o ponto. As coisas são simples. O ser humano que complica. Por que é que quando você vê uma criança nascendo e ela tem um órgão sexual masculino, você não pode chamá-la de homem? Aliás, inclusive, não sei se vocês conhecem o experimento do John Money, né? Que, não sei pra quem tá aí em casa e não Vai sair um conhece... filme, inclusive. Então, vai sair um filme da Brasil Vai, Paralelo, da Brasil inclusive, Paralelo. sobre o John Money. É um É o país que experimento. elas moram, Brasil Foi Paralelo. um ideólogo de gênero que seguia, obviamente, a filosofia da Simone de Beauvoir e outros débeis mentais. E ele tentou provar que não existia gênero, que não existia sexo. Não, que não existia... que gênero era um troço que ele... Era uma construção social. Era uma construção social, perfeito. Então ele pegou dois meninos homens é maravilhoso, né? Dois homens, eu tô entrando no vocabulário delas. Ele pegou dois meninos gêmeos e fez um experimento. Um teve um problema na cirurgia de circuncisão e ele teve que amputar o pênis desse menino e ele falou pra família, bom, eduquem esse menino como se menina ele fosse, porque o gênero é uma construção social. E o que aconteceu? Bom, no final da história tem um Google aí, vai sair esse documentário da Brasil Paralelo, vocês vão ver a desgraça que aconteceu na vida não só desse menino, Mas que foi toda a criado família. como uma menina, como da família inteira, né? O pai virou alcoólatra, se matou, a mãe ficou viciada em droga, o irmão, ele mesmo se matou, né? Se matou depois de um tempo. Então, assim, é uma história de desgraça, como essa ideologia Ele fez a cirurgia nefasta pra reverter. acaba com a vida de uma família inteira, não só de quem é a vítima. Mas sabe o que eu acho interessante, Pietra? Muito se fala que não existe consenso do que é homem e mulher. Acabaram de falar aqui que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não sei o que lá. Não existe consenso. Tanto existe consenso que a Virgínia, que é uma mulher trans, pinta a unha, passa maquiagem e deixa o cabelo crescer. Então eu Não acho é que isso que me existe faz sim. mulher. Então eu acho o que quê, existe sim. então? Não, exatamente. Não é isso que te faz mulher. O que te faria uma mulher biológica seria um útero, seria poder engravidar, poder amamentar, poder menstruar, passar por menopausa. Isso te faria uma mulher Eu sou biológica. biológica. Não Eu faz. sou Por mulher. isso você é uma mulher trans.
trans. Eu sou Exatamente. biológica, porque não existe Então, ciborgue. existe Todo consenso. ser humano é biológico. Existe consenso Todo do que é ser humano homem e é mulher. biológico. Você entendeu? Existe Ela disse que você não nasceu consenso. mulher. Mas são Existe. termos. Você não nasceu mulher. Você também não nasceu mulher. Ai. Tá bom, tá É um bom. segredo. Você não nasceu com uma vagina, você não nasceu fêmea adulta da espécie humana, você não nasceu fêmea da espécie humana. Exatamente. Você não nasceu uma mulher. O que é ser mulher? Então, a fêmea adulta da espécie humana. É isso. Isso é ser mulher. Então, tanto existe consenso sobre o que é uma mulher e o que é um homem, que quando uma pessoa trans quer emular as características do sexo com o qual ela diz que ela se identifica, ela costuma seguir características bem específicas do que a tal da sociedade malvadona construiu. Existe consenso, sim, e eles mesmos seguem esse consenso o tempo inteiro. No começo a gente falou sobre, eu posso me identificar como negro? Não, porque você nunca sofreu racismo. Tudo bem, então. Da mesma forma que uma pessoa que nasceu homem, nunca vai passar por gerar uma menopausa. vida, ela nunca vai ter uma menstruação. Perfeito. Todas as mulheres que nunca tiverem um filho também não são mulheres? As mulheres porque que não elas têm menstruam, Elas têm útero, Ela elas vai ter um podem filho. menstruar. Elas têm oscilação hormonal, elas têm Eu também tenho. construção. Eu tomo hormônio. Exatamente, é artificial, você constrói depois. Exatamente.